Amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue sempre entre nós, amém? E trazendo mais uma palavra de grande sabedoria de Deus, riquíssima em ensinamento, que está em Hebreus, capítulo 13, verso 4 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Vou repetir. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com os que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E aqui, irmãos, deste verso 4, temos um valioso ensinamento que fala sobre o venerado, o matrimônio. Deus tem elevado os padrões para seu povo quanto ao casamento e à sexualidade. E para esse assunto tão valioso, um assunto de grande relevância para as nossas vidas, nós vamos ver a seguir o que diz sobre os padrões de moralidade sexual. Mas antes vamos aqui no verso 5, que fala sobre a avareza. E diz que a admoestação para se ficar livre do amor ao dinheiro, segue-se a exortação contra a imoralidade. A avareza e a imoralidade têm estreita conexão entre si. Nós podemos ver no Novo Testamento, em 1 Coríntios 5, 11, 6, 9, 10. Efésios 5, 3. E com grande frequência o amor à abundância e ao luxo, bem como a busca constante de riqueza, fazem da pessoa presa fácil dos pecados sexuais. 1 Timóteo 6, 6, 10. E aqui vejamos os padrões de moralidade sexual que fala em Hebreus 13, verso 4, que acabamos de ler. E fala aqui que sobre o crente, antes de mais nada, precisa ser moral e sexualmente puro.
2 Coríntios 11, 2. Tito 2, 5. 1 Pedro 3, 2. É muito importante, irmãos, que a gente tenha um ensinamento dessa palavra e de tantas outras e ir lá procurar nos capítulos, nos versículos, para entendermos melhor o ensinamento da palavra do Senhor. E aí a gente tem mais clareza, absorve mais os ensinamentos do Senhor, amém? E diz que a palavra puro significa livre de toda mácula da lascívia. O termo refere-se à abstenção de todos os atos e pensamentos que incitam desejos incompatíveis com a virgindade e a castidade, ou com os votos matrimoniais da pessoa. Refere-se também ao domínio próprio e à abstenção de qualquer atividade sexual que contamina a pureza da pessoa diante de Deus. Isso abrange o controle do corpo em santificação e honra. Podemos ver também em 1 Tessalonicenses 4, 4. E aqui diz que em santificação e honra, e não em concupiscências. E este ensino das Escrituras é tanto para os solteiros como para os casados. No tocante ao ensino bíblico sobre a moral sexual, vamos ver o que diz no contexto. E fala que a intimidade sexual é limitada ao matrimônio. Somente nesta condição ela é aceita e abençoada por Deus. Está lá em Gênesis 2, 24. Mediante o casamento, marido e mulher tornam-se uma só carne, segundo a vontade de Deus. Os prazeres físicos e emocionais normais, decorrentes do relacionamento conjugal fiel, são ordenados por Deus e por Ele honrados. O que Deus aqui nos mostra, irmãos, é que o casamento ele deve ser uma honra para Deus. Honrado por Deus, para que seja abençoado. Amém? E aqui fala também sobre o adultério, a fornicação, o homossexualismo, os desejos impuros e as paixões degradantes. São pecados graves aos olhos de Deus, por serem transgressões da lei do amor. Êxodo 20, 14. E profanação do relacionamento conjugal. Tais pecados são severamente condenados nas Escrituras. Podemos ver também Provérbios 5, 3. E colocam o culpado fora do reino de Deus. Ou seja, diante dessas práticas, estão fora da salvação. Estão fora do reino de Deus. Que fala também em Romanos 1, 24, 32. 1 Coríntios 6, 9 e 10.
Gálatas 5, 19, 21. A imoralidade e a impureza sexual não somente incluem o ato sexual ilícito, mas também qualquer prática sexual com outra pessoa que não seja seu cônjuge. Aqui está falando que a imoralidade e a impureza sexual não somente inclui o ato sexual ilícito, mas também qualquer prática sexual com outra pessoa que não seja o seu esposo, a sua esposa. Então, torna-se impuros. E está fora do reino do Senhor. E aqui nos diz também que há quem ensine em nossos dias que qualquer intimidade sexual entre jovens e adultos solteiros, tendo eles mútuo compromisso, é aceitável, uma vez que não haja ato sexual completo. Tal ensino peca contra a santidade de Deus e o padrão bíblico da pureza. Deus proíbe explicitamente descobrir a nudez ou ver a nudez de qualquer pessoa, a não ser entre marido e mulher, legalmente casados. Então aqui Deus condena aquele que mostra a sua nudez. Que não seja o seu esposo ou a sua esposa. O crente deve ter autocontrole e abster-se de toda e qualquer prática sexual antes do casamento. Justificar intimidade premarital em nome de Cristo simplesmente com base num compromisso real ou imaginário é transigir abertamente com os padrões santos de Deus. É igualar-se aos modos impuros do mundo e querer, deste modo, justificar a imoralidade. Depois do casamento, a vida íntima deve limitar-se ao cônjuge. A Bíblia cita a temperança como aspecto do fruto do Espírito no crente. A conduta positiva e pura, contrastando com tudo que representa prazer sexual e moral, como libidinagem, fornicação, adultério e impureza. Nossa dedicação à vontade de Deus pela fé abre o caminho para recebermos a bênção do domínio próprio. Temperança. Gálatas 5, 22, 24. E aqui fala sobre os termos bíblicos descritos ou descritivos da imoralidade e que revelam a extensão desse mal, que a fornicação descreve uma ampla variedade de práticas sexuais, pré ou extramaritais. Tudo que significa intimidade e carícia fora do casamento é claramente transgressões ou transgressão dos padrões morais de Deus para seu povo. Amém, meus irmãos?
É muito rico esse ensinamento. Muitos perecem por falta de entendimento. Mas está claramente a palavra de Deus para não nos deixar erro em nossa vida. Se nós seguirmos a palavra do Senhor com conhecimento, através do Espírito do Senhor, nós vamos entender claramente as coisas que agradam ao nosso Deus e aquilo que não agrada, aquilo que nos leva à salvação e aquilo que nos condena. Por isso que devemos sempre buscar para entender as verdades de Deus através da Bíblia Sagrada. E aqui diz que termos bíblicos descritivos da imoralidade e que revelam a extensão desse mal, que já falamos sobre a fornicação, que descreve uma ampla variedade de práticas sexuais. Tudo que significa intimidade e carícia fora do casamento é claramente transgressão dos padrões morais de Deus. A lascívia. A lascívia, ela denota a ausência de princípios morais, principalmente o relaxamento pelo domínio próprio, que leva à conduta virtuosa sobre a modéstia. Isso inclui a inclinação à tolerância quanto a paixões pecaminosas ou ao seu estímulo. E deste modo, a pessoa torna-se partícipe de uma conduta antibíblica. Enganar, aproveitar-se de uma pessoa ou explorá-la. Aqui diz que significa privá-la da pureza moral que Deus pretendeu para essa pessoa, para a satisfação de desejos egoístas, despertar noutra pessoa estímulos sexuais que não possam ser correta e legitimamente satisfeitos. Significa explorá-la ou aproveitar-se dela. Podemos ver claramente estes ensinamentos também em 1 Tessalonicenses 4:6, Efésios 4:19. Continua falando sobre a lascívia. A lascívia, ou cobiça carnal, é um desejo carnal e moral, que a pessoa daria vazão se tivesse oportunidade. Efésios 4:22, 1 Pedro 4:3, 2 Pedro 2:18, Mateus 5:28. E aqui foi de grande clareza, em sabedoria do Senhor, de grande ensinamento para as nossas vidas. E que fique gravado em nossa mente, no nosso coração. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé, dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.
Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então, os padrões de Deus continuam o mesmo e nunca mudará, porque a palavra dele jamais passará. E que venhamos aprender através do Santo Evangelho de Cristo a maneira correta para vivermos, para agradarmos o coração de Deus. E que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.